Olá, pessoal! A nossa ideia hoje é apresentar um pouquinho como é que o que vem e como é que aplica as atividades do kit sênior, que é o kit para idosos, tá? Esses kits, esses combos, na verdade, eles são focados, para esse momento que a gente está vivendo, onde as terapias elas têm acontecido aí de uma maneira online, tá? Não presencial. Então, lembrando vocês que os combos, eles são vendidos, o que é vendido é o material físico mesmo, tá? Não é virtual, nada disso, tá bom? Então, todos os materiais acompanham essa maletinha, tá? Vem nessa maletinha aqui. E aí, os materiais, eles são organizados dessa forma, tá? Todos aqui dentro de caixinhas para vocês poderem utilizar na terapia online. Então vamos lá, a primeira atividade que eu quero mostrar para vocês é a operando sequências, tá? Ela vem nessa caixinha. Dentro da caixinha você vai acompanhar as cartas da atividade e um manualzinho explicativo de como jogar a atividade, tá bom? Na atividade, vocês vão ver aqui que acompanham cartinhas cores, acompanham cartinhas bandeiras e cada uma das bandeiras tem o nomezinho, delas aqui escrito. Aqui cartinhas letras. Vou separar aqui. E números, tá? Então o primeiro passo é justamente vocês separarem essas cartas, que às vezes podem vir meio, misturadas, que vocês vão acabar usando uma de cada vez. Então vamos supor que no primeiro momento você use números, tá? Então você vai deixar as outras cartinhas de lado. E você vai combinar com o participante que você vai apresentar os números em uma determinada sequência. Você pode começar com apenas 2 cartas e ir aumentando, ao longo das intervenções, na medida em que a memória operacional e a atenção sustentada do participante for aumentando. Então você vai apresentar aqui, a gente vai fazer com 3 cartas. Então você vai apresentar essas 3 cartas, tá? Numa sequência e vai pedir para ele repetir essas cartas apresentadas logo depois. Então vamos lá. Então aqui eu apresentei 5, 2, 1, certo? Então a primeira foi o 5, a segunda foi o 2 e a terceira foi o 1. Agora você vai dizer para o participante que você vai continuar apresentando uma nova carta e ele sempre vai ter que te falar as 3 últimas cartas, ou seja, as 2 anteriores e a atual. Então ali foi 5, 2, 1, certo? Então essa é a próxima. Então o certo seria ele me falar 2, 1, 3. Aí apresento mais uma. E aí ele vai me falar 1, 3, 2. Aí você apresenta mais uma. Daí ele vai te falar 3, 2, 1. E assim vai ocorrendo o jogo. A cada vez você vai apresentando um novo número e ele vai tendo que manipular e transformar essa sequência para continuar te dizendo a resposta correta. Tá bom? Você vai fazer a mesma coisa daí, depois que você fizer com os números, você vai fazer com as bandeiras, tá? Depois você vai fazer com as cores e, enfim, com as letras, tá bom? Num segundo nível, o que você vai fazer? Você vai misturar 2 estímulos, por exemplo, números e bandeiras, cores e letras, letras e números, cores e bandeiras. No nível 3, você mistura 3 estímulos, tá bom? Para a apresentação online, como vocês puderam ver, não vai modificar em nada. Você vai mostrar a carta ali pelo computador para o participante, vai se certificar que ele está enxergando bem, você até pode fazer um teste antes, ali de identificação, das cartas ali. Se ele conseguindo enxergar bem ali através da tela do computador, você pode aplicar a atividade normal, como você aplicaria presencialmente. A próxima que eu vou mostrar para vocês é a encontra-solução, para trabalhar a flexibilidade cognitiva e resolução de problemas. Também acompanha nessa caixinha. Dentro da caixinha vocês vão encontrar aqui as cartas do jogo e um manualzinho explicativo sobre como jogar a atividade. Então aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão apresentar o problema, podem ler o problema para o participante
e ele vai ter que pensar em soluções para esse problema. Você pode estipular ali um plano A e um plano B para a resolução do problema, ou ele pode te dar uma solução e você tentar, né, encontrar ali um empecilho para essa solução, para fazer com que ele pense em uma nova solução, tá? Então essa é bem tranquilo também da aplicação online, para fazer a aplicação online, tá? Então aqui você pode realmente ler o problema ou mostrar o problema para ele e ele vai te respondendo e te dizendo algumas soluções, tá? Aqui no caso são sempre coisas do dia a dia. Então aqui nessa primeira cartinha, esqueci de trazer minha carteira e só percebo quando já estava na fila do mercado. E aí, o que é que você faz? Aí ele pode dizer, por exemplo, eu ligo pro meu marido, ou pra minha esposa, ou pro meu filho. Enfim, né? Um jeito da gente tornar o problema, né? Transformar esse problema em um novo problema é dizendo, né? E se seu filho, ou sua esposa, ou seja lá quem for, não puder atender o telefone? E aí, o que é que você faz, né? Se essa pessoa não atender o telefone, tá bom? Então aí a gente vai discutindo, né, e tentando estimular aí essa flexibilidade cognitiva dele e a capacidade de resolução dos problemas e vamos passando para novos problemas ali, tá bom? Essa então é a Encontre a Solução. A outra atividade que acompanha o combo sênior é a Justo ou Injusto. A Justo ou Injusto também é para trabalhar a questão da flexibilidade cognitiva, da empatia, né, do conceito de justiça, do entendimento de outras perspectivas. Nessa atividade, ela acompanha a versão adulta e infantil, tá bom? Mas caso você não atenda criança, não tem problema, você pode ignorar ali a versão infantil e só usar a adulta. Então, só para vocês saberem, acompanha também o manualzinho explicativo. Essas cartinhas perguntas são utilizadas nos problemas infantis, que vocês não vão utilizar com os adultos. Vocês vão usar então os problemas adultos. Os problemas adultos têm aqui um dilema moral, que a maioria deles vai envolver o valor da vida, né? Alguma coisa relacionada a isso. E atrás tem algumas perguntas para nortear a discussão. Isso não quer dizer que a atividade acaba com as perguntas que estão aqui, né? Com base nas respostas do participante, você vai tentando fazer ele pensar sobre outros pontos de vista, sobre outras perspectivas. Ali você vai criando ali novas situações a partir da resposta que ele for te dando, tá? Então aqui um exemplo, né, do problema. Então o problema aqui eu vou ler para vocês, que é o meu melhor amigo. Então, seu melhor amigo, está prestes a se casar. A cerimônia será realizada em 1 hora, mas você viu, pouco antes de ir para o casamento, a noiva de seu amigo beijando outro homem. Se o seu amigo se casa com essa mulher, ele provavelmente será traído por ela. Mas, por outro lado, se você disser ao seu amigo sobre o assunto, você vai arruinar o seu casamento. E agora eu vou ler a pergunta, né, que está aqui atrás no verso. Na frente está o problema e no verso está a pergunta. O que você faria? Você contaria ao seu amigo o que você acabou de ver? E aí a gente pode criar novas situações. Mas e se esse beijo representasse um beijo de despedida, né, de um grande amor que ela viveu no passado? E se o seu amigo também já tivesse traído ela no passado? Então a gente vai tentando criar ali outras situações com base na história para incentivar o participante a pensar ali sobre outras perspectivas, tá? Tentando trabalhar aí a flexibilidade cognitiva. Então, como vocês puderam ver até agora, nenhuma das atividades apresentadas precisa de qualquer adaptação para terapia online. A Estabelecendo Prioridades vai ser a primeira delas que vai precisar de uma certa adaptação para aplicação online, mas nada que seja muito difícil de realizar. No jogo físico, vocês vão utilizar com o participante, aqui vem esse saquinho com os cubinhos, tá? E os adesivinhos, no qual vocês vão recortariam, né, na aplicação presencial. E é interessante porque você pode primeiro, né, realizar a atividade nesse formato online e depois utilizar ela completa no presencial, né? Então isso que é legal, dá para reaplicar essa atividade sem ter efeito aí de aprendizado. Então vocês vão utilizar os cubinhos, colar os adesivinhos nesses cubinhos que vão ser usados no presencial. No online não vai ser possível. No online, o que eu sugiro? Então aqui são 11 problemas, é um caderninho que acompanha 11 problemas do dia a dia e o participante vai ter que pensar em passos para resolver e alcançar esses objetivos. Então você pode começar a ler os problemas para o participante, por exemplo, esse primeiro problema é: qual a ordem de prioridade se quiser pedir um táxi? Então a gente pode pedir para o participante listar, a gente começa com poucos passos também. No online, aqui eu começo com alguns passos somente, depois ele vai aumentando, né, conforme for passando os problemas, vai aumentando o número de passos. Então
Então aqui a ideia, né, na terapia online é que ele cite pelo menos 3 passos importantes que uma pessoa deve realizar caso ela queira pedir um táxi. Então ele me dita e eu escrevo, ou ele escreve, depois me mostra, enfim, como vocês acharem melhor. Então ele vai me ditar ali 3 passos importantes se ele quiser alcançar esse objetivo. No presencial, o que ele faria? Ele pegaria os cubinhos do 1 ao 5 e encaixaria os cubinhos nesses passos aqui. O que ele tem que fazer por primeiro para o que ele tem que fazer por último, tá bom? Então aqui, para vocês verem, conforme vai passando o problema, vai aumentando o número de passos. E sempre são situações que envolvem o dia a dia. Então se quiser abrir uma loja de brinquedos, se quiser servir um café, tá? Então tem várias situações, só para vocês verem aqui, né, o problema de número 11. O problema de número 11 já tem 11 passos, tá? Então vocês podem pegar aqui a situação do problema e pedir para ele listar ali pelo menos 7 passos, 7 etapas importantes para alcançar o objetivo citado para ele, tá bom? Então é bem tranquilo de adaptar essa tarefa para um formato de terapia online, e depois é legal porque dá para aplicar presencialmente e vai ser uma tarefa um pouco diferente, tá bom? Então essa é a estabelecendo prioridades. Linha do tempo é a 5ª e última atividade que acompanha o Kobo Sênior. Linha do tempo é para trabalhar um pouquinho dessa questão da memória autobiográfica, né? Ela é uma atividade até para usar ali no início dos programas de reabilitação, porque ela engaja, é legal porque a gente consegue conhecer, né, ali o que o paciente se lembra a seu respeito, o que ele ainda não se lembra, o que ele já não se lembra mais. No presencial, vocês vão utilizar os tabuleiros. Os tabuleiros acompanham aqui nos tabuleiros as faixas etárias, né? Então a gente tem aqui coisas que acontecem de 0 a 10 anos, de 10 a 20 anos, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50 ou mais de 50 anos. E aqui nessa caixinha vão estar as cartas do jogo, bem como um manualzinho explicativo. No jogo físico, né, presencial, desculpa, vocês vão utilizar os dadinhos e os tabuleiros. No formato de terapia online, vocês não vão utilizar o tabuleiro, muito pelo contrário, vocês podem ir anotando numa folha ou construir uma pasta ou um livro de memória para vocês irem anotando, e depois, quando o paciente, né, tiver retomado ali os atendimentos presenciais, a gente pode depois entregar esse livro de memória para que ele tenha acesso quando ele quiser, ou se houver a permissão e couber aquilo, vocês podem ir gravando, né, o atendimento online, de modo que depois, né, para quem tem mais experiência, edite só algumas partes para que ele consiga ter acesso, né, visual e auditivo ali à sua história de vida, tá bom? Mas então no formato de terapia presencial, o que ele vai fazer? Então ele vai sortear esses 4 dadinhos, e aí vocês já vão deixar aqui, né, no jogo virado 4 cartas, tá? E essas cartas, elas têm aqui um espaço que representa uma face do dado. Então aquelas cartas que combinarem com as faces dos dados, elas vão ser utilizadas naquela jogada. As que não forem utilizadas vão ser descartadas e jogadas numa próxima rodada, tá bom? Então aqui vamos supor que vocês já viram, né, quais faces, né, vão ser usadas e quais faces não vão ser utilizadas, e aí você então vai começar a atividade com o participante. Então, por exemplo, aqui tem variadas situações da vida. No caso, essa cartinha é sobre a primeira casa. Então a gente vai poder perguntar para o participante com que idade ele foi morar sozinho, na verdade com quem ele foi morar, se de fato foi realmente sozinho, né, quando ele se mudou da casa dos seus pais, em que cidade foi, se ele se lembra o bairro, se ele se lembra o nome da rua, quantos cômodos tinha essa casa. Então no manualzinho até vem várias sugestões do que podem ser perguntadas através da casa, tá bom? E aí ele vai falar aqui no tabuleiro, se fosse jogar com o tabuleiro, ele iria falar, então a minha primeira casa foi ali, quando eu tinha entre 20 e 30 anos, tá? Então a gente vai lá e insere isso dentro desse espaço de tempo, porque o objetivo é justamente construir essa linha do tempo do participante, tá bom? Aí vamos supor que você vai pegar ali uma nova carta, aqui, amigos de infância. Quem eram seus amigos de infância? Quantos eram? Os nomes? Onde vocês se conheceram? Se você ainda mantém contato com essas pessoas? Se você ainda sabe onde elas estão morando, né? Sabe de algum fato, né, da vida delas? Enfim, ele vai te contar, né, uma série de coisas
que a carta pode aí estimular, né? Quais lembranças aí a carta pode ir estimulando, e ele vai inserindo aqui dentro da linha do tempo dele. No formato de terapia online, então, como eu disse, a gente vai trabalhar com as cartas, não vamos trabalhar com os dados, né? A gente vai ir sorteando algumas cartas e vai dizer para o participante que hoje a gente vai discutir sobre algumas coisas da história de vida dele e que você vai ajudar ele a construir esse livro de memórias, e que depois, quando vocês estiverem juntos presencialmente, ele vai ter acesso a esse recurso, e aí a gente vai ver se precisa ou não inserir alguma outra coisa nova nele, tá? Então vocês vão apresentando as cartas e vão discutindo e conversando com o participante, tá bom? Sem uso do tabuleiro e sem uso dos dados, mas eu vejo que o engajamento é muito semelhante. Então essa é a linha do tempo.